A paz do Senhor para todos. Este é o último vídeo que eu gravo para o grupo, né? Foi muito bom esses meses que estivemos juntos e eu gostaria de compartilhar com vocês nesta última quinta-feira uma palavra que já está no meu coração há alguns dias e se encontra no livro de Mateus, no capítulo 18, começando no primeiro versículo. Diz assim: Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Senhor, a tua palavra foi lida. Te pedimos que o Senhor esclareça a nossa mente, nos dê a tua sabedoria, o teu conhecimento e que entendamos plenamente aquilo que o Senhor quer falar conosco. Afofa o nosso coração, dá-nos esta humildade para entendermos o que o Senhor quer dizer com esta palavra e que sejamos ouvintes, praticantes da tua palavra e não esquecidos, ó Deus. Obrigada por essa oportunidade de compartilhar a tua palavra. A gente ouve tanto, né, as pessoas perguntando assim: como você tem certeza que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, não foi escrita somente por homens? E aí eu vou te dizer, eu tenho certeza absoluta. Esta palavra estava no meu coração há alguns dias. E neste domingo, né, eu fui assistir o culto online da parte da manhã. E eu fiquei assim espantada porque o pastor Paulo, ele deu uma pincelada na palavra sobre receber as crianças, né, de sermos crianças como crianças para entrarmos no reino de Deus. E também ele leu a palavra exatamente daquilo que a Cristina publicou no grupo na terça-feira, e ela já havia passado o áudio para ser publicado antes mesmo da palavra do pastor Paulo ser falada ao vivo, online. E aí eu digo para vocês, Deus não muda, Ele está desde o princípio, desde antes de todas as coisas, Deus já existia. Então ele inspirou esses homens, eu tenho certeza absoluta, porque eu não conversei com o pastor Paulo, a Cris não conversou com o pastor Paulo, e nós estávamos ligados pelo mesmo Espírito Santo para compartilhar a mesma palavra de maneira diferente, com outros enfoques, mas a mesma palavra, porque é o Espírito Santo quem conduz, né? Jamais eu quero que a minha boca se abra para falar algo que venha de mim, mas eu quero que o Senhor tenha livre espaço na minha vida para que eu seja usada como canal de bênçãos na mão dele. Esta palavra que nós lemos aqui, quando nós somos crianças, né? Eu não sei quantos tiveram o privilégio de já estar nos caminhos do Senhor desde pequeno, eu tive este privilégio, e aí, quando era lida esta palavra, eu estava toda cheia, toda orgulhosa, né? O reino de Deus era meu, mas a gente esquece que cresce, né? E não somos crianças para sempre. E aí, como é que fica? Mas o que Jesus estava querendo dizer? Que nós tínhamos que ter o caráter de uma criança, a humildade de uma criança. E eu gostaria de ilustrar isso com 3 coisas que aconteceram, que eu presenciei na minha vida. Uma delas é minha mesmo, de quando eu era criança. O meu pai se mudou para Avaré, e o meu pai sempre gostou de carros diferentes, então ele trocava o carro periodicamente e a placa do carro era KS, né? E são as minhas iniciais de solteira, Kátia Santin. E eu era muito calada na época, muito quietinha, mas eu ficava toda orgulhosa e eu falava assim: nossa, o meu pai comprou um carro e pôs a placa em minha homenagem, né? Podia escolher a placa, algumas pessoas escolhiam. Falava, ele escolheu KS por minha causa. Eu achava isso o máximo. E um dia, depois de muito tempo, de alguns carros, de alguns anos, eu comentei, né, com meu irmão
irmão mais velho, uma beleza, né? Ele disse assim: larga a mão de ser tonta. Você não viu que todas as placas aqui em Avaré são KS? A região aqui só tem KS. Papai compra carro em Avaré, então todas as placas dele tem que vir em KS. Nossa, foi um banho de água fria. Mas na minha ingenuidade eu achava que ele tinha comprado por minha causa. Imagina, ele já estava, não sei se já no quinto filho. Porque que era bem KS que ele ia comprar, não é? Mas eu, na minha ingenuidade de criança, tinha certeza que a placa era por minha causa. E outra ilustração que eu queria compartilhar com vocês, quando eu fui me casar, o Luiz Fernando já tinha duas sobrinhas, logo que eu conheci, uma tinha 4, outra tinha 7, quando a gente casou, 4, 5 anos depois, já eram maiorzinhas, mas ainda eram crianças. E a pequena, na época, né, a mais nova, era muito ligada em mim e eu deixei elas participarem muito do meu casamento. Então elas sabiam, elas tinham visto o meu vestido, elas foram comigo para o teste, a prova da maquiagem, a prova do cabelo. Então elas participavam assim, tudo que eu podia eu levava. E depois do nosso noivado, que foi em janeiro, nós íamos casar em dezembro, eu fui para a praia, né? Eu tirei uns dias de férias, a Luiz Fernanda estava trabalhando, eu fui para a praia com elas, com a minha cunhada, e elas sentavam na cama e falavam assim: vamos falar do casamento, vamos falar do casamento, né? Como se elas iam ser as damas de honra junto com o meu priminho. E aí a Juliana fez assim: eu entendi muito bem porque vocês escolheram essa data. Porque dia 18 é o dia do meu aniversário. E dezembro é o mês do aniversário da Fernanda. Por isso vocês escolheram essa data. Então é esse tipo de ingenuidade, né? Esse tipo de amor puro que uma criança sente. Sente que um adulto tem por ela. Sente que Deus tem por ela. E Deus realmente tem por nós. Então esse tipo de amor puro nós devemos ter por Deus. A Juliana faria isso por mim. Eu faria isso pelo meu pai. Não é? Então é isso que Deus queria dizer aqui. Nós temos que ser como crianças para entrarmos no reino dos céus. Um amor puro, uma humildade, não um amor egoísta, um amor que entende que a vontade de Deus é perfeita, é maravilhosa, né? E este último exemplo que eu quero dar, você vai entender como uma criança entende o que é o amor verdadeiro de Deus, que faz sempre o melhor para nós, não é verdade? Então, a palavra que Deus usou aqui, né, neste capítulo foi que aquele que se tornar humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. A pergunta dos discípulos foi: quem é o maior no reino dos céus? Nós vemos em algumas discussões que a mãe de um deles falou: deixa que os meus filhos, um se sente à direita e outro se sente à sua esquerda. Ele falou: quem decide isso, mesmo que eles possam tomar o cálice que eu vou beber, quem decide isso não serão eles, né? Então aqui a pergunta era: quem vai ser o maior? Ele falou: quem for humilde, né? Como diz a palavra, os humildes serão exaltados, né? E os orgulhosos serão humilhados. Nós acompanhamos na nossa família a gestação, o nascimento, o crescimento de um jovem que desenvolveu uma doença rara e aos 18 anos ele faleceu. Nós não tínhamos, os meus meninos eram bem pequenos, não tinham muito contato com ele, mas em um dia especial, quando a mãe dele ganhou um carro, comprou um carro, ela foi buscá-los na escola. E o Felipe gostava muito de carros e viu aquele carro vermelho, né, novo, um modelo novo da época. E ele ficou todo animado e de lá nós fomos comer uma pizza na casa deles. E eles ficaram jogando Wii com esse rapazinho, já tinha 18 anos. Não sei se ele já tinha 18 ou ia fazer.
Enfim, ele morreu com 18 anos. E foi um dia em que eles não esqueceram, porque eles jogaram um videogame que eles não tinham. Passado um tempo, esse rapazinho faleceu e foi um dia muito triste para todos nós. E os meninos pequenos, né, não foram no velório nem no enterro dele. Mas conversando com o Felipe, eu lembro como se fosse hoje, eu estava no banheiro penteando o cabelo, o Felipe estava do meu lado e ele falou assim: mamãe, o Lucas estava sofrendo muito, né? Falei: estava, filho, estava sim. Ah, mamãe, agora ele parou de sofrer, ele está lá com Jesus. Falei: está, filho, ele está com Jesus. Ele falou: então, mamãe, quando eu morrer eu vou pro céu e vou jogar videogame com ele lá com Jesus. Ele estava feliz porque o moço parou de sofrer e para ele foi muito melhor. Ele entendeu que Deus tinha o melhor para aquele rapaz. Ele viu que todo mundo estava triste, sofrendo, mas que para aquele rapaz foi o melhor que podia acontecer. E quando ele falou isso, eu falei: você tem toda a razão, filho. Ele está feliz com Jesus. E sim, você vai jogar videogame com ele. Hoje meu filho tem 18 anos. Ele continua jogando videogame. E é claro que quando eles se encontrarem, sei lá quando Jesus voltar, ou não sei quando será, mas o dia que eles se encontrarem, eles vão se recordar. Mas naquele dia, o Felipe entendeu, né, do amor puro de Deus, que ele sabe o que ele faz, que ele sabe o que é o melhor, né? Por isso que Deus diz: temos que ser como crianças para entrar no reino dos céus. Em outra passagem, lá em Mateus 19, os discípulos estavam afugentando as crianças, né? Afugentando, modo de dizer, não estavam deixando as crianças chegarem perto de Jesus, porque muitas pessoas queriam tocar em Jesus e para eles as crianças não tinham valor, né? Para que a criança ia incomodar Jesus? Ela nem sabia o que ela estava fazendo, mas Jesus ficou muito bravo. E aí diz o texto aqui no capítulo 19, versículo 13: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Ninguém que procurou Jesus deixou de ser atendido, muito menos as crianças. Porque, como disse Jesus, dos tais é o reino dos céus. O que eu queria aqui brevemente compartilhar com vocês é que vamos nos lembrar como éramos quando crianças, quais eram os nossos sentimentos, conseguíamos enxergar o melhor das pessoas, conseguíamos nos sentir amados por todos, conseguíamos enxergar como era Jesus, que Deus tinha sempre o melhor para nós, né? Conseguíamos enxergar as coisas boas, excelentes, até onde não era realmente daquela forma. Vamos fazer isso. Vamos nos tornar humildes como as crianças. Vamos enxergar o melhor de Deus na nossa vida, mesmo quando parecer que não é. E tenha certeza absoluta de que Ele tem sempre o melhor para mim, tem sempre o melhor para você, tem sempre o melhor para quem você ama. É só buscar de todo o seu coração. E lembre-se, não deixe o louvor se apartar da sua boca. Mesmo que você não tenha vontade, coloque um louvor, cante na sua cabeça, se você não conseguir trazer a sua boca, porque Deus habita no meio dos louvores e Ele tem sempre o melhor para você. Amém? Assim eu me despeço de vocês, me despeço deste grupo, mas nossas mensagens continuarão
no nosso canal de alguma forma. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe as suas famílias e continue abençoando a sua família.